E eu quero nessa noite falar com vocês a respeito do Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus. E Evangelho significa, no grego, boa notícia. Evangelho significa boa mensagem, boa notícia, uma notícia muito boa. Mas quando olho para o Evangelho de Jesus Cristo, eu entendo que ele não é somente uma boa notícia, mas é uma ótima, perfeita, incomparável notícia. Para mim, para você, para todos nós. O Evangelho não é só uma boa notícia, é uma ótima, perfeita, incomparável notícia para nós nessa noite. Não só hoje, em todo o tempo. Há mais de 2000 anos, o Evangelho tem sido uma boa notícia, incomparável notícia para as pessoas. E eu quero falar desse Evangelho a partir de um personagem bastante conhecido na Bíblia, que é Zaqueu, e eu quero convidar você a abrir comigo em Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10. Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Amém? A minha versão é NVI. Zaqueu, o publicano, e diz assim a palavra: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lâmpada para os nossos pés, também luz para os nossos caminhos, é a palavra do nosso bondoso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e com cada uma de nós. Amém? Chegou notícias em Jericó que Jesus ia passar por aquele local, e a fama de Jesus aqui, ao que parece, já era um pouco grande. Algumas pessoas já conheciam, já tinham ouvido falar sobre Jesus, tanto que quando essas notícias chegam em Jericó, Jesus, de Nazaré, talvez o milagreiro, ele vai passar aqui por Jericó, e o que a multidão faz? A multidão se reúne para ver Jesus passar. A multidão está à espera quando Jesus vem, e no meio daquela multidão tem um homem que se chama Zaqueu. Versículo 3 nos diz que ele procurava ver Jesus. Existia assim, por parte de Zaqueu, um esforço quase que contínuo para ver quem era aquele homem que iria passar ali. E quem é Zaqueu? Jesus a gente já ouviu bastante, e nunca é demais, é claro. Mas quem é Zaqueu? De acordo com o texto, versículo 2, Zaqueu é um homem rico, chefe dos publicanos, ele também é judeu. Então ele era publicano, rico, era judeu, e a pergunta, o que faziam um publicano nos tempos de Jesus? O publicano era um cobrador de impostos. Os publicanos, aqui no caso Zaqueu, era alguém que era judeu, que trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos dos judeus.
Ele era chefe desses cobradores de impostos. Mas a grande questão é que, até nos dias de hoje, né, a gente não gosta de ser cobrado, né? A gente tem dificuldade em sermos cobrados. E Zaqueu era aquele que cobrava impostos. Só que naquela época o negócio era um pouco diferente. O publicano, ele tinha uma certa liberdade assim na cobrança. Eles cobravam às vezes mais do que deveriam cobrar. Para quê? Para encher o bolso. Os publicanos, aqui no tempo de Jesus, ou ser publicano no tempo de Jesus, era sinônimo de ladrão. Não era uma pessoa bem vista, era uma pessoa que as pessoas desviavam o olhar, né? Roubavam, extorquiam e eram vistos como inimigos. Não sei se você já assistiu The Chosen, uma série muito legal sobre Jesus, né? Não sei se você lembra de Mateus. E Mateus era cobrador de impostos. E inclusive a sua família lá no The Chosen, né? A sua família vira as costas para ele. Não considera mais como filho. Por quê? Porque ele é um traidor. Ele trabalha para o Império Romano. Ele cobra os impostos do povo. Ele é um ladrão. Inclusive, para quem assistiu a série The Chosen, ou não assistiu, né? Mas fica aqui a recomendação. Os próprios discípulos têm preconceito com Mateus. Porque ele é um cobrador de impostos. E não é bem visto. As pessoas desviavam dele. Então, o publicano é alguém excluído do seu povo. As pessoas não conversam com o publicano e quando conversam é para xingar ele. É para reclamar, para desviar ou para cuspir no chão e dizer, sai daqui. Esse é o publicano. E assim, quem sabe, ele é um chefe dos publicanos, né? Ele é rico, talvez assim ele também enriqueceu. Mas olha o detalhe. Este homem publicano, esse homem que talvez as pessoas viravam as costas, esse homem excluído, que também certamente roubou, extorquiu pessoas, esse homem quer ver Jesus. Esse homem quer ver Jesus, talvez conhecê-lo. E eu entendo que ele quer ver Jesus não como um curioso, eu não entendo isso no texto. Como talvez Herodes lá quando Jesus nasceu, né? Eu quero conhecer quem é esse que nasceu. Talvez não como aquela multidão incrédula que quer colocar Jesus à prova, mas talvez ele quer conhecer como aquele cego que estava na multidão dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. O cego Bartimeu, e as pessoas diziam, fica quieto. Ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor escuta o seu clamor e o Senhor vai até ele e o cura. Talvez esse sentimento, essa ideia, ela está por trás. Ele quer ver Jesus, mas nós temos aqui um problema. E qual que é o problema? Ele não consegue ver Jesus porque, versículo 3, parte B, ele era baixinho. Diz o texto que ele era de pequena estatura. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Ele era baixinho e pior, rejeitado. Talvez quando ele quer entrar na multidão para chegar mais perto de Jesus e para ver Jesus, as pessoas, sai daqui seu ladrão, sai daqui seu publicano. É dois problemas, o problema da estatura e o problema da moral, o problema da ética. Ele é um traidor do nosso povo. Problemas que impedem ele de chegar até Jesus. Mas, eu diria que Zaqueu também é bastante criativo, né? Ele vê Jesus lá vindo, né, a multidão, ele olha ali, ele vê, nadinha, Jesus acho que vai passar ali, ele vê uma figueira, ele pensa, já sei. Usou da sua criatividade, ele corre adiante no versículo 4, sobe nessa figueira para ver Jesus. E eu gostaria de dizer para vocês, quem quer ver Jesus? Quem quer conhecer o Senhor? O próprio Senhor abrirá uma oportunidade para que isso aconteça. Se você quer conhecer mais o Senhor, tenha certeza que você vai conseguir. Porque o Senhor vai fazer isso. Ele quer ser conhecido, Ele quer estar conosco. Não foi nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu e Ele também escolheu Zaqueu. E de um modo ou de outro o Senhor vai dar essa oportunidade. Então, resumindo, esse homem rico, esse homem ladrão, judeu, um pecador miserável, ele quer ver Jesus e se posiciona para isso. Se posiciona, olha só que maravilhoso. Ele tanto quer ver Jesus. Tem essa ansiedade em conhecer Jesus, ele usa da sua criatividade para simplesmente ver Jesus passar.
porque certamente ele já ouviu muito sobre esse Jesus. Ele quer ver, mas quem foi visto foi ele. Querido, é o Senhor que nos escolhe. Tanto queria ver e de repente é o Senhor que vê, mas muito mais do que isso, o Senhor parou ali. Ele olha para cima, ele chama Zaqueu pelo nome. O Senhor Jesus nunca esteve com Zaqueu, mas isso pouco importa. Ele sabe, ele para, ele olha para cima, chama Zaqueu pelo nome, ele não vê só a aparência, aquele homem baixinho, pecador, mas ele vê também o coração, não só a aparência, e Jesus se convida para ir na casa de Zaqueu. Quero ir na sua casa hoje. Queridos, nós temos ali uma multidão de pessoas. Será que não existe ninguém melhor que Zaqueu? Aquele que talvez é o mais rejeitado naquela multidão, aquele que talvez tem pecados tão escancarados que as pessoas olham e julgam ele, discriminam. Tantas pessoas. E de repente ele vê Zaqueu e entra em sua casa. Talvez nós faríamos os mesmos julgamentos se estivéssemos naquele lugar, porque às vezes nós achamos que os melhores merecem mais. Queridos, o Senhor olha para nós todos da mesma maneira. E o julgamento está justamente no versículo 7, quando o Senhor fala o nome de Zaqueu, que se convida para ir na casa, diz que todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Como é que pode o chefe dos publicanos, o ladrão, o Senhor deu a mão para ele, se convidou para ir na sua casa. Tantas pessoas, será que não existia ninguém melhor que Zaqueu naquela multidão? Será que não existia ninguém melhor dentre tantos, queridos? Cristo estava interessado nesse homem chamado Zaqueu, bem tortinho. A sua vida tem sido muito torta. O Senhor se interessa neste homem pecador que está longe, queridos. E não é essa a mensagem do Evangelho? Essa é a mensagem do Evangelho. Marcos 2,17, Jesus diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É justamente essa a missão do Filho, é justamente essa a missão de Jesus, aqueles que estão doentes, para que sejam sarados, para que sejam curados. Inclusive o versículo 10 diz: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Eu acho interessante que Jesus olha, Jesus diz: eu vou ficar na sua casa hoje, e Jesus vai até a casa de Zaqueu, passa, entra pela porta, está sentado lá com ele à mesa, e justamente é isso que Apocalipse nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não importa se é Zaqueu, se é a pessoa mais torta deste mundo, o Senhor está interessado nessas pessoas também. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O Senhor dos Senhores entra. Que maravilha! Que boa notícia, queridos! Que pessoas como Zaqueu têm uma oportunidade de vida, têm uma oportunidade de encontrar cura para a sua doença, o seu pecado. Ele entrou e está à mesa. É justamente isso que acontece no texto de Zaqueu. Então vejamos, Cristo se interessa pelo pecador. Cristo se interessa com você, por mim. Glórias a Deus por isso. Não sei onde você está com a sua vida, talvez você tenha se sentido muito longe de Deus. Talvez você olhe para a sua vida e tenha até vergonha das tuas faltas, dos teus pecados, e tantas vezes chamamos Deus de Pai, e tantas vezes vemos como um filho rebelde que vai para longe. Talvez você tenha se envergonhado da tua vida com o Senhor Jesus, e você acha que Jesus não se importa. Como Jesus se importa. Ele conhece o pecador pelo nome. Ele conhece cada um de nós.
pelo nome, queridos. Ele se interessa pelo pecador, ele entra na casa, ele entra em nós, ele senta com o pecador se arrepende, o pecador é perdoado, e o impacto deste encontro com o Senhor é tamanho. O impacto desse encontro com o Senhor é tamanho que o versículo 8 diz assim, Mas Zaqueu então levantou-se, quando as pessoas estavam julgando, e dizendo, olha, Jesus está sentado com o pecador, Zaqueu se levantou e disse, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Veja só, esse homem rico diz, a metade eu vou dar para os pobres, e se de alguém eu roubei alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. A lei requeria que a pessoa que fosse pega em flagrante, em roubo, ela teria que devolver o dobro para a pessoa que foi roubada. E ele diz, eu vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais. Zaqueu não é o mesmo depois de entender esse amor de Deus. E eu não vejo Zaqueu aqui nesse texto mostrando para as pessoas, olha como eu sou bom agora. Olha como agora eu vou dar metade, como se estivesse se exaltando diante de Jesus, diante das pessoas que estão ali. É justamente o impacto que Jesus faz. Ele começa a entender o que é mais importante. Ele começa a entender que ele é amado, apesar dele não merecer. Ele não merece, porque talvez ele olha para aquelas pessoas que estão julgando ele, que se dizem muito melhores, ele se achava muito pior que aquelas pessoas. Mas o Senhor se importou com ele e foi na casa dele. Zaqueu não é o mesmo depois de entender o amor de Deus. E o versículo 9, Jesus diz, então hoje houve salvação nessa casa. Porque não é só o crer, mas ele se coloca à disposição de Deus, à disposição do reino do Senhor, para fazer, para se doar, para servir. Ele não é mais o mesmo, porque ele foi impactado pelo amor do Senhor Jesus. Aquele que estava tão longe, agora está perto. E não é pela sua força que ele é transformado, é porque Jesus escolheu ele. Mas Jesus tem os seus escolhidos? Jesus escolheu todos nós. Ele bate a porta dos nossos corações nessa noite. E eu pergunto para ti, olhando para esse texto, para essa reflexão, o que Zaqueu fez para merecer ser visto pelo Senhor Jesus? Pense. O que Zaqueu fez para merecer o olhar de Jesus? O que ele fez para merecer o olhar de Jesus? O que Zaqueu fez de tão bom para o Senhor parar ali debaixo daquela árvore e dizer, eu quero ficar na sua casa? É porque Zaqueu era bom? É porque Zaqueu era santo? É porque Zaqueu era o melhor? Nós estamos falando, quem sabe, dos piorzinhos que tinha ali. Não, querido, ele não fez nada para merecer. Mas o reino de Deus não é sobre merecer, porque se for por merecimento, queridos, nenhum de nós chega lá. Você já parou para pensar? Ninguém aqui pode dizer, estou há 2 dias sem pecar. Lembro que na faculdade tinha um rapaz que brincava falando isso. Estou há 3 dias sem pecar, né? Queridos, não tem como. O pecado não é só aquilo que a gente faz, mas é aquilo que a gente pensa. Quanto egoísmo, quanto ciúme, quanta inveja, quantos julgamentos a gente faz numa simples olhada do Instagram. Do nosso trabalho, comparações. Como nós somos pecadores miseráveis, queridos. Como nós somos. Como nós somos dependentes dessa graça. Zaqueu não fez nada para merecer ser visto, para Jesus ir na casa dele, ele não fez nada. Nada que estivesse à altura de poder receber Jesus na sua casa, nada, vezes nada, mas é o Senhor que nos escolhe. A salvação não é degraus, não são degraus que a gente vai subindo, mas é o Senhor que desce, é o contrário invertido. O Senhor vem até nós. Nós não precisamos subir, é Ele que vem até nós. Ele era um perdido que queria ver Jesus, o Senhor conhece o perdido pelo nome. Zaqueu tem um pecado, Jesus tem a cura, Jesus tem a restauração e o Senhor o restaura. Eu diria, esse é o Evangelho. É por isso que o Evangelho,
não é apenas uma boa notícia, mas é uma incomparável, perfeita e abençoada notícia para mim e para ti. Deus é assim. Queridos, Deus é assim. Se fosse por merecimento, como eu já falei, nós estaríamos perdidos. Não é por merecimento, é pela graça. E essa semana foi o dia da Reforma Protestante, né? 507 anos de igreja luterana no mundo. No Brasil, 200 anos completamos de igreja luterana este ano. Quando a gente fala de graça, a gente está falando disso aqui. Que bom que é assim, queridos. Eu não sei como é que você imagina Deus. Eu sei que tem pessoas que têm medo de Deus, né? Pessoas que são bem temerosas diante de Deus. A gente tem que ter temor, claro, respeito, mas a gente não precisa ter medo de Deus. Os discípulos não tinham medo de Jesus. E quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é amoroso, Jesus é bondoso. O Evangelho revela como Deus é. Por isso não é apenas uma boa notícia, mas uma incomparável notícia para nós. Pois nós somos como Zaqueu. Nós somos como Zaqueu, dentro do nosso mundo, dentro das nossas escolhas, dentro daquilo que a gente faz, nós somos pecadores e nada podemos fazer de nós para sermos vistos, para sermos reconhecidos, para o Senhor saber o nosso nome, para sermos amados. Nós vemos o Evangelho em Zaqueu, da mesma forma como nós vemos o Evangelho na história do filho pródigo, né? Você lembra dessa história tão conhecida? O filho mais novo pede: pai, dá parte da herança e eu vou embora. E ele vai embora, ele mancha o nome da família. E abandona a sua família, abandona a sua casa, dizendo: é melhor estar fora daqui do que aqui. É isso que o filho pródigo fala. Ele vai e gasta todo o dinheiro na festa, né, de forma desenfreada, acaba o dinheiro, ele fica meio que perdido, tem muita fome, né, sobreveio grande fome sobre aquela região, diz a parábola, ele tem muita fome, ele vai trabalhar cuidando de porcos. Já manchou o nome da família, agora um judeu cuidando de porcos. Senhor. E lá no chiqueiro do porco, no meio da caca do porco, aquela sujeira, ele pensa: na casa do meu pai tinha cama, tinha comida, na casa do meu pai tinha o meu pai. Agora eu estou aqui, vou voltar e vou pedir perdão, vou dizer: olha, perdão, pequei, deixa eu ser um dos teus empregados, né? E quando esse homem levanta lá do chiqueiro do porco, rumo ao pai, ele chega, né? E o pai avista de longe, o pai já está esperando ele. E o que acontece? Quando o pai vê, agora ele vai ter que entrar aqui, se humilhar de joelho, né? Agora ele vai ter que implorar para entrar na minha casa, porque ele manchou o meu nome, porque ele me humilhou. Esse sujo é o que o pai faz? Não é. O pai sai correndo, o pai dá um abraço, vamos fazer uma festa, vamos tocar uma roupa, um anel, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a história da Bíblia. A história do filho pródigo, a história de Zaqueu é um resumo da Bíblia, queridos. É o Evangelho, a mensagem de Deus, a mensagem de resgate. A mensagem da Bíblia é a mensagem dessa boa notícia de que nós não merecemos, de forma alguma, hipótese alguma. Estamos um dia na igreja ou 100 anos na igreja, nós não merecemos, mas Deus vem em nosso resgate e nos lava, e nos limpa, e nos purifica, e nos salva. E a boa notícia é esta: Ele escolheu nos amar apesar de nós. Apesar de nós, Ele escolheu nos amar. E a cruz, eu diria, é o resumo dessa história de Zaqueu, porque na cruz isso acontece em definitivo. O cordeiro vai ao matadouro, a um lugar chamado Caveira, no Gólgota, e ele é esmagado na cruz do Calvário. Ele é moído, diz Isaías 53. Ele é abandonado pelo Pai. E eu diria, a maior dor que Jesus enfrenta na cruz não é o fato de ele estar crucificado, estar tudo machucado, ferido e ser humilhado pelas pessoas. A maior dor que Jesus passa na cruz é ser abandonado por Deus. Por quê? Porque ele pegou o meu pecado. Deus meu, por que me abandonaste? Porque alguém tem que ser abandonado. Alguém tem que pagar pelo pecado, alguém tem que viver o inferno no nosso lugar, para que tivéssemos vida
E esse alguém foi Jesus. Ele é o para-raio da ira de Deus. O para-raio, né? Que puxa o raio para si mesmo. Nós todos deveríamos ser punidos pelos nossos pecados. Como Zaqueu, um ladrão, ele deve pagar pelo seu pecado, pela sua desobediência, assim como o filho pródigo nessa imagem. Deveria pagar pelos pecados, mas de repente Jesus Cristo vem e leva sobre si as nossas dores. E a ira de Deus, ela vem sobre uma pessoa só, Jesus, para que nós encontrássemos o perdão. Evangelho. Onde você está? Onde você está nessa vida? Você está perto do Senhor? Você está longe? Onde você está? Talvez você chega neste culto ou tem vivido dias que você se sente bastante longe de Deus, distante do Senhor, você tem se envergonhado disso. Deus não desistiu de você. Deus não está longe, Ele está a uma oração de distância, uma oração de arrependimento, uma oração de confissão, uma oração em que a gente coloca toda a nossa esperança diante do nosso Senhor, Ele se inclina para nós, tira a gente da lama e coloca a gente em cima da rocha. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu confio, esse é o Deus que eu prego. E esse amor, ele é constante, não é um amor estático. Eu estarei para sempre com vocês, assim Jesus encerra o Evangelho de Mateus com seus discípulos. Eu estarei para sempre com vocês. Onde você está? Onde você está? Você precisa voltar para esse Deus? Olha que boa notícia, nós não precisamos subir numa árvore para ver Jesus. Ele nos vê. Ele nos conhece. Ele quer fazer parte das nossas vidas. Querido, se o Senhor já nos deu o seu Filho Jesus, será que Ele não pode nos dar as outras coisas também? Sim. E o mais importante que Ele pode nos dar, Ele já nos deu, que é o seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor. Ele nos vê, conhece cada um de nós pelo nome, não para nos condenar, mas para nos perdoar e sentar à mesa. Você tem orado à mesa? Você tem convidado Jesus para a tua casa? Você tem orado pela salvação dos teus filhos? Você tem orado pelo teu marido, pela tua esposa, pelas pessoas do teu trabalho? São Zaqueu também precisam de Jesus. E talvez não conhecem esse Deus que ama, esse Deus que perdoa, esse Deus que restaura. Nós somos Zaqueu, aquele que precisava da graça e do amor, e a boa notícia ele recebeu. E nós também podemos receber. O Senhor tem perdão para a tua vida nessa noite. O que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. A boa notícia é de que Deus senta na mesa do pecador. Olha que boa notícia. Ele não está longe, Ele está perto. Ele senta para nos restaurar e nos transformar.